Irmãos, abram as Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Filemon é uma carta pequena comparada a outras, situada antes da carta aos Hebreus. Nós leremos apenas os 3 primeiros versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós abrimos a tua palavra e pedimos que o teu Espírito ilumine nossas mentes, para que apenas aquilo que for do Senhor seja ensinado, e que o Senhor nos dê a compreensão do texto, a compreensão da tua vontade. Tudo para a glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, por que tratar de Filemon, né, esse início? Eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite sobre decisões difíceis. Quem aqui nunca teve que tomar uma decisão difícil? Uma decisão dificílima. E talvez aqui esta noite, alguns de nós esperam o dia de amanhã para tomar alguma decisão. Esperam a próxima semana para tomar alguma decisão que, ao nosso ver, é aquela que trará consequências muito boas ou muito ruins às nossas vidas. Não é fácil tomar decisão. Paulo escreve essa carta a Filemon. Qual era o objetivo da carta? Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 60. Filemon era um irmão em Cristo e ele era dono de escravos na cidade de Colossos. E um de seus escravos, de nome Onésimo, ele foge de Colossos e, buscando proteção, ele vai parar em Roma. E em Roma ele entra em contato com o apóstolo Paulo, onde Onésimo se converte. E a conversão de Onésimo é tão genuína que Paulo queria usar ele no serviço cristão. Mas ele entendia que Onésimo deveria voltar ao seu senhor, que era Filemon. Possivelmente Onésimo, ele foi o portador da carta, né? Ele recebeu a incumbência de levar a carta a Filemon, como também acredita-se que a carta de Paulo aos Colossenses também foi levada por Onésimo. Pois bem, quando nós queremos tomar uma decisão, nós queremos que a vontade de Deus seja feita. É o que nós aprendemos na oração dominical. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, não é mesmo? Muitas vezes nós até já queremos alguma coisa. Muitas vezes você tem que tomar uma decisão, você ora já querendo que seja determinada resposta. Mas, como eu falo para a igreja do Senhor Jesus, como eu sei que o Espírito Santo habita em todos, lá no fundo nós sabemos que tem que ser feita a vontade de Deus, mesmo que ela seja diferente daquilo que nós queremos. E Paulo, então, ele escreve essa carta a Filemon, e Paulo era um homem inteligente, muito inteligente. Não é à toa que Paulo foi usado por Deus, recebeu inspiração divina para escrever tantas cartas. Às vezes nós nos pegamos à ideia de um Paulo radical,
a ideia de um Paulo talvez machista, mas não, Paulo foi escolhido por Deus para escrever muito, para ensinar muito à igreja. E Paulo era inteligente. E o que ele estava pedindo a Filemão não era tão simples assim. Filemão, ele foge. E nós temos que lembrar que naquele contexto, o escravo fugitivo, se fosse recapturado, deveria, por lei, sofrer uma grande pena, talvez até a morte. Então, o que Paulo coloca para Filemão, o que Paulo vai pedir a Filemão, o que vai estar diante de Filemão é o meu direito que eu tenho diante da sociedade, diante dos homens. Se Filemão, ele faz Onésimo pagar com a vida, estaria no direito dele, mas Paulo aqui propõe uma lei maior, que é a lei do amor. E apesar que nós não vamos entrar tanto nisso, ao preparar o estudo de Filemão, eu descobri que aqui dá para fazer mais umas 3 ou 4 mensagens, então vou jogar aqui a meu favor, não vou gastar tudo hoje, mas observem que o início da carta é Paulo usando de uma sabedoria tamanha, já mostrando a Filemão, já fornecendo subsídios a Filemão para tomar essa difícil decisão. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós temos aqui indícios de como tomar decisões difíceis. Como o apóstolo Paulo procurou ajudar Filemão na difícil decisão deste quanto ao escravo fugitivo Onésimo. O primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção, tá? Versículo 1, olha aqui que está escrito: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Porque Paulo, ele sempre muitas vezes ele escreveu prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele estava preso. Essa é a grande verdade. Agora, Dr. Hendricks, um teólogo, estudioso, ele faz um argumento maravilhoso, que é o seguinte, olhem a linha de raciocínio. Paulo estava preso por quê? Por servir a Jesus, por pregar o Evangelho. Observem, eu poderia dizer, em toda referência a si mesmo, como prisioneiro, Paulo enfatiza que, como tal, pertence a seu Senhor, pois enquanto se ocupava de seu serviço, e, portanto, por sua causa, ele foi aprisionado. Paulo foi aprisionado devido à causa de Jesus. Ou seja, Paulo se sentia um prisioneiro de Cristo. Paulo reconhecia que ele pertencia inteiramente a Cristo. Não é porque a fala aqui, não é simplesmente porque ele estava preso, mas ele reconhecia, e isso fica evidente em Gálatas, quando Paulo escreve, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você, observe bem, tem uma decisão difícil a ser tomada, uma coisa muito importante é você lembrar que você pertence a Jesus. Esse é o nosso ponto de partida. Paulo, quando ele escreve, Paulo, prisioneiro, ele sabia que Filemão não era alguém, me perdoem a expressão, burro. Filemão é tido, acredita-se que ele era da ordem dos pastores. E nós vamos chegar lá. Filemão era alguém sábio, Filemão era inteligente, Filemão era estimado pela comunidade dos fiéis. Filemão era tido em alta estima na comunidade dos crentes. Ou seja, Paulo sabia que quando ele estava escrevendo, Paulo prisioneiro de Cristo, Filemão também estaria lembrando que ele também era prisioneiro em Cristo. E nesta noite eu gostaria que você lembrasse que você também é prisioneiro em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos,
Por que isso é importante? Todos os detalhes da prisão, bem como seu resultado, seja pena de morte ou absolvição, estão nas mãos que foram perfuradas por causa deste prisioneiro. Aquelas mãos que governam todo o universo no interesse da igreja. Ou seja, o texto, Paulo sabia que ele era prisioneiro de Cristo. Foi o que nós falamos. E que qualquer coisa que acontecesse com ele, nada fugiria ao controle do próprio Deus por quem ele estava preso. Porque esse Jesus é aquele, o Deus Filho que estava lá na criação, o Criador, o provedor. Irmãos, nós temos decisões difíceis a serem tomadas, mas lembre que você está preso a Jesus Cristo. Lembre que esse Jesus, esse problema que você tem, essa dúvida, essa decisão, ela é nada diante de Deus. Ela não é nada diante de Jesus Cristo. Absolutamente nada. E é interessante, o texto de Efésios 1:22, eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Na tradução da linguagem de hoje. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. O que Deus colocou debaixo da autoridade de Cristo? Todas as coisas, inclusive o seu problema. Inclusive o seu problema, tá? E deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Jesus é Senhor da igreja. Jesus tem plena autoridade sobre a igreja, mas ele também tem autoridade sobre os seus problemas. Os seus problemas, essa decisão que porventura nós tenhamos que tomar, até como igreja, quando o conselho da igreja se reúne e tem decisões difíceis. Tudo isso está debaixo da autoridade de Cristo. É interessante, como eu falei, que Paulo é tão inteligente, é sábio, iluminado por Deus, inspirado. João Calvino, ele fala, olha, Paulo precisava advogar a causa de um fugitivo, não é verdade? Não é à toa que ele coloca eu, prisioneiro de Cristo. Estão percebendo? Uma carta onde ele vai advogar a causa de alguém que errou. Mas ele lembra que tanto ele, Paulo, quanto Filemão e os demais membros da igreja eram prisioneiros em Cristo. Que todos nós já fomos faltosos diante de Deus. Olha que homem inteligente. A convicção de pertencer a Cristo Jesus influencia de maneira significativa nas decisões do cristão. Então, temos que alguma coisa pela frente. A primeira coisa, lembre a quem você pertence. Lembre a quem você pertence. Você não é alguém que está abandonado nesse mundo. Você está preso a Jesus Cristo. O Senhor nos acompanha. Como sempre nós falamos, estamos cultuando e Deus está aqui conosco. Não é verdade? O Senhor nos conhece, cada um de nós pelo nome. O Senhor conhece cada coração aqui esta noite. O Senhor conhece a você melhor do que você mesmo. Eu estou imaginando que eu tenho algumas necessidades para essa semana. Eu tenho certeza que Deus já sabe outras, muito mais urgentes, e que eu não me atentei, e Ele está cuidando e estará cuidando da minha vida. Eu estou preso a Jesus. Eu estou preso a Jesus. O Senhor Jesus nos conhece. Então, o primeiro ponto, lembre disso. Quando não se desespere, você começa a se preparar para tomar uma boa decisão, se você lembrar a quem você pertence. Segundo, é interessante que a carta é Filemão.
Em determinados momentos a carta vai no singular e em outros momentos a carta vai no plural. E aí ele fala, né, na sequência, versículo 2, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Esses irmãos citados, acredita-se que a irmã Áfia era esposa de Filemão. Acredita-se, né? A boa aceitação para isso. Arquipo era certamente um pastor, porque ele é citado na outra carta que Onésimo levou, a carta de Colossenses. Ele foi citado na carta Colossenses 4,17. Nós não vamos ver agora. Olha bem, eu estou escrevendo uma carta, né? Eu vou fazer um pedido ao presbítero Marcos, e eu podia fazer a carta só a ele, né? Estou te saudando, etc. Mas aí, de repente, eu coloco, né, que eu estou saudando a Beatriz. Isso, estou saudando, cadê o Daniel? O Daniel está lá em cima, estou saudando o Daniel. Isso obriga o Marcos a mostrar a carta. Isso obriga o Marcos a, pelo menos, falar que tem uma carta. Vocês estão percebendo? Ele faz um pedido a Filemão, mas coloca para a carta ser lida diante da igreja. Essa igreja, João Calvino acha que era a família de Filemão, porque é o papel do homem como pastor da casa. Mas no primeiro e no segundo século, nós não tínhamos as igrejas como hoje nós temos. As igrejas se reuniam em casas. E quando a casa era espaçosa, outras famílias se achegavam. Então, tudo leva a crer, tá, que a igreja de Colosso se reunia na casa de Filemão. Irmãos, leva a crer. Mas, de modo nenhum, isso vai tirar o valor do que nós estamos falando. A grande questão é que essa carta seria lida diante de outras pessoas, e pessoas reconhecidas no meio da comunidade de crentes. Estão percebendo? Filemão possivelmente era um dos pastores, mas com certeza Arquipo era pastor. Isso é na totalidade dos comentaristas, porque a expressão que é usada para Arquipo, companheiro de lutas, Paulo só usa para os ministros do Evangelho, em outras cartas. Ele não usa para os crentes de uma forma geral. Então, por isso, todos os comentaristas acreditam que Arquipo era pastor. E talvez até filho de Filemão, mas isso aí tudo cabe a alguma discussão. Mas veja bem, né? Eu estou fazendo um pedido ao Marcos, e um pedido difícil, Marcos. Mas aí, você lê diante da Beatriz, professora da escola dominical, não é isso? Você lê na frente do seu filho Daniel, que toca regularmente, líder de UPA, líder de jovens. Eu vou te apertar para que a sua decisão seja a decisão bíblica e não a decisão da ira. Perceberam? Paulo foi inteligente. Ele coloca, olha, é como se o Daniel falasse para você, mas pai, você é presbítero, você não vai perdoar? Você é um presbítero da igreja, você não é professor de escola dominical? Então, foi isso que Paulo fez. Ele fez a saudação a Filemão, mas ele faz a saudação a Áfia, a Arquipo e à igreja. Não seria apenas uma conversa entre Paulo e Filemão, mas sim diante da comunidade. E o que nós vamos aprender disso? É para ser estrategista? É isso que eu quero ensinar essa noite? Não, mas é mostrar como que a igreja influencia nossas decisões. Como a comunidade de fé, uma comunidade de fé saudável, ela influencia na sua vida. Se você pertence a uma comunidade de fé, se você é frequente à comunidade de fé, se você está presente a uma reunião de oração, se você está presente à escola dominical, se você está presente aos cultos, a tendência é que você tome decisões acertadas. Mas se você é daqueles que vai dizer, não, eu sou crente, mas eu sirvo a Deus em casa, eu não me identifico com igreja nenhuma, não faça isso. Se achegue a uma comunidade de fé. A Bíblia nos ensina
Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos, porque se você tem uma decisão difícil, se você vive numa comunidade de fé, Deus vai usar pessoas para te ajudar. Tem gente que fica esperando aparecer anjo. Tem gente que fica correndo atrás de profecia, quando está tudo muito claro. Deus usa instrumentos. Olha quantos instrumentos nós temos aqui esta noite. Quantos? Quantos? Então você tem uma decisão e às vezes você simplesmente, ao pedir oração para a decisão que você tem que tomar, Deus vai tocar no coração de algum irmão e ele vai chegar para você e, sem perceber, muitas vezes ele vai te dar a solução. Tem que estar na igreja. Olha como fez diferença. Se Paulo se dirige a Filemão apenas, ia ficar algo entre os dois. E Filemão devia estar irado. Um grande prejuízo, né? Que ele tinha tomado. Ele devia estar irado. Irmãos, eu não quero entrar no tema escravidão agora, tá? O pastor ensinou isso às quintas-feiras e depois a gente pode pedir para ele voltar a esse tema, mas não era algo incomum naquele momento. É algo extremamente agressivo para todos nós, em pleno século 21. Mas nós estamos falando de um outro momento, mas não cabe isso agora. A grande questão é que Filemão havia tomado um grande prejuízo. E diante da lei civil, ele tinha todos os direitos. Todos. E como homem que ele era, e humanos como nós somos, nós nos iramos. Muitas vezes nós nos iramos quando nós somos defraudados. Estou falando mentira? Quantas vezes nós tomamos um prejuízo, quantas vezes alguém age dolosamente contra nós e nós nos iramos. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos agir irados. Nós vamos tomar decisões irados. Perceberam? Então entra o papel da igreja. Porque na igreja, nós temos aqui, se a gente fosse contar, 10, 20, 50, 100, 200 instrumentos de Deus, Deus vai falar. Como é importante a comunidade de fé. A primeira coisa que nós vimos na noite de hoje foi saber que somos presos a Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso. Mas agora, também, nós somos levados a observar a igreja, comunidade dos cristãos, é uma influência positiva nas decisões de seus membros. Então, qualquer decisão, se está muito difícil, vem orar. Você já ora na sua casa? Vem orar. Não precisa entrar em detalhes. Mas muitas vezes, quando você colocar algo no meio da comunidade de fé, a resposta vem mais rápido do que você imagina. Muito mais rápido. Perceberam? Os irmãos citados no texto, e a igreja tomariam ciência do assunto da carta. Sugere que eles poderiam ter alguma influência no modo como Onésimo seria tratado no seu retorno. Como Paulo foi sábio, inspirado por Deus. Não vamos falar que Paulo tentou passar a perna em Onésimo, não. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para agir assim. Filemão seria lembrado que Onésimo era um irmão. Filemão seria lembrado que existe sim o direito civil, mas o nosso padrão de vida é mais elevado do que se requer da sociedade. Nós não somos perfeitos, nós não estamos aqui querendo dizer que nós somos mais santos, melhores dos que os de fora, mas o seu alvo tem que ser um padrão mais elevado do que as leis da sociedade. Por quê? Para que o nome do nosso Deus seja honrado, para que o bom nome do nosso Deus seja glorificado. A lei do amor, a lei bíblica, ela está acima de qualquer lei humana.
E olha que nós somos cumpridores das leis humanas. Terceiro, reparem que nesse prefácio da carta, Paulo também escreve: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu não gosto quando essas palavras são citadas da boca para fora, como parte de um culto. Graça e paz. Né? Tem gente que faz até gracinha. Né? Cuidado. O que nós estamos falando aqui tem um significado teológico profundo. Nós sabemos que a graça é um favor que nós não merecemos. E a graça de Deus faz com que nós deixemos de receber aquilo que nós merecemos. Nós recebemos, então, misericórdia. O que nós merecemos? Morte eterna. Era isso que o homem merecia. Deus fala para Adão e sua mulher não comerem da árvore, e eles comem. E aí o que aconteceu? O pecado entra no mundo. E todos nós agora estamos corrompidos moralmente. Somos inclinados para o pecado. Nós só não somos escravos do pecado porque Jesus nos libertou. O que significa Jesus nos libertou? O dia que o Espírito Santo iluminou a sua mente, você passa a perceber que você peca, que você é pecador, mas junto com essa ciência de pecado, o Espírito Santo produz um arrependimento, você se arrepende disso e entende que a única forma de você não viver dessa forma é agora se entregar a Jesus. E se entregar a Jesus significa cumprir tudo aquilo que Ele nos ensinou, com a ajuda do Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos, graça e paz. A graça, quando ela atinge nossas vidas, a consequência da graça é a paz. Jesus fala que a paz dele excede todo entendimento. É isso que Jesus nos ensina. É interessante que até o dicionário nos ensina um pouco. Eu queria observar, tem muitos conceitos de paz em alguns dicionários, mas olha que interessante, eu separei estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Não é ausência de conflito, não é ausência de inquietação, é não se deixar perturbar por tal. Se você sabe, se você tem convicção que a graça de Deus atingiu a sua vida, que você recebe um favor que você não merece, e que todos nós recebemos, observe, isso traz paz à minha vida. Isso traz paz, independente das coisas estarem bem ou não estarem bem. Às vezes as coisas vão estar bem, às vezes não vão estar. E aqui a gente tem pessoas, eu vou observando, a gente tem faixas etárias mais variadas aqui. E sabe o que nós temos em comum? Momentos bons e momentos difíceis. Momento difícil não espera a idade. Acontece para quem é mais velho, acontece para quem é mais novo. Momentos bons atingem quem é mais novo, quem é mais velho. Irmãos, a grande questão é que talvez você esteja vivendo um momento difícil. E alguns outros estejam vivendo um momento de paz. Mas certamente esse momento de paz, uma hora vai ficar um momento difícil. E para aqueles que estão vivendo um momento difícil, daqui a pouco vem um momento mais brando. Essa é a nossa vida aqui. Mas nós temos paz. A paz que vem da graça de Deus. Por isso que a gente não pode ficar brincando toda hora. Graça e paz da boca para fora. Quando nós saudamos a igreja com a graça, o dirigente tem que saber o que ele está falando. Isso não é brincadeira. Quando você está saudando na paz de Cristo, isso não é brincadeira, isso não é chavão. Isso não é chavão, isso tem que ser feito de maneira solene.
entendendo o que você está falando. Porque a graça é a coisa mais bela desse mundo. É pela graça que nós estamos aqui essa noite. E estamos em paz. Tomar decisão aflito é algo muito perigoso, tá? Nós podemos ter alguma ansiedade? Podemos, nós somos humanos. Mas antes de tomar a decisão, busque primeiro a paz. Se você tem que tomar uma decisão, procure estar em paz. Procure estar em paz. E como a gente consegue? Buscando a Deus, em oração, em leitura, deitando a cabeça no travesseiro, esperando o dia seguinte para tomar a decisão. Se você tiver um problema, o que adianta você tomar a decisão meia-noite? Quem sabe é melhor dormir aquela noite, porque Deus, Ele não dorme. E enquanto você está dormindo, Ele está agindo. Inclusive agindo em você. Irmãos, Paulo foi inspirado por Deus. Você pode estar achando que isso aqui é uma saudação padrão. Não é não. Se o Espírito Santo orientou a Paulo a escrever isso para Filemon, e se Filemon era um pastor dedicado, e eu imagino que naquele momento essas expressões não estavam banalizadas como alguns tentam fazer hoje, Filemon estava entendendo o recado. Paulo lembrando ele da graça, Paulo lembrando ele da paz que é do cristão. 3 aspectos nós vimos aqui, Paulo preparando Filemon antes de fazer o pedido. Antes de entrar propriamente no assunto, Paulo, ele lembra Filemon que nós somos prisioneiros de Cristo. Ele lembra Filemon da importância da comunidade de crentes. E ele lembra em Filemon a importância da graça que produz paz em nossas vidas. Esse é o caminho para tomar decisões. Esse é o caminho. Paulo vai discorrer sobre Filemon, sobre Onésimo. Ele vai continuar discorrendo sobre Onésimo. Mas observem aquilo que a gente acha que é uma coisa tão boba numa carta, aquilo que muitas vezes nós lemos e não paramos para meditar por que está escrito. E palavra inspirada não é para ser desprezada. Se está escrito essa saudação era aquele tratamento, talvez, né, aquela terapia que Deus estaria fazendo em Filemon, preparando o coração de Filemon para tomar uma decisão. Perceberam? Como que Deus age. Filemon foi lembrar de tanta coisa em poucas palavras. Eu imagino que se Filemon estava, como se diz, armado devido à sua ira, na nossa linguagem a gente pode dizer que ele começou a ser desmontado ali. Ele começou a ser desmontado e deixando de pensar no seu direito, ele começa a pensar naquilo que Deus quer. Esse é o desafio para a igreja. É o que nós queremos? Aquilo que diante dos homens é o nosso direito? Ou é o que Deus tem para as nossas vidas? Por isso que eu estou falando, decisões difíceis. Decisões difíceis, nós precisamos da vontade de Deus. E aqui nós recebemos algumas instruções para tal. Irmãos, que Deus nos abençoe, porque a Bíblia nos ensina que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O nome de Deus tem que ser glorificado nas decisões que nós tomamos no dia a dia. Quer comprar um carro? Que bom, é uma coisa legal, mas para a glória de Deus. Quer comprar uma casa? É bom que você tenha a sua casa, você tenha o seu apartamento, mas para a glória de Deus. Precisa tomar uma decisão nos negócios? Para a glória de Deus. Você vai ser beneficiado, mas tudo para a glória de Deus. É assim que o crente age. Vamos entoar um hino. Vamos colocando de pé. Nós vamos entoar o hino de número 400. Amém?
Santo Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor pela Tua presença conosco neste culto. Louvamos ao Senhor porque a Tua presença foi real. Louvamos ao Senhor porque podemos cantar, podemos ler a Tua palavra, podemos meditar na Tua palavra, mas tudo isso ajudado pelo Teu Espírito. Bendito seja o Teu santo nome. E agora que estamos, Pai, encerrando o nosso culto, rogamos ao Senhor, no nome de Jesus, a Tua bênção. A bênção sobre a Tua igreja. Rogamos a bênção por cada família aqui representada. Pedindo ao Senhor que esteja guardando cada um. Pedindo ao Senhor que os problemas que se levantam, o Senhor conceda a Tua solução para cada lar aqui representado. Lembramos ao Senhor os irmãos que não estão aqui, que sejam visitados pela graça do Senhor. E pedimos que o Senhor nos prepare para que o mais breve estejamos aqui novamente, cultuando ao Senhor, juntos, para a glória do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.